Eu falo aqui todos os dias e tem gente que não acredita. Eu falo, ó, temos sorte que esses fascistas no Brasil são muito burros, mas eles são muito burros. Olha, mas eles bateram o recorde mundial de burrice. Eu já vi muita burrice feita por fascistas de outros países também, como os assessores do Trump, o próprio Donald Trump, lá na Itália, na Espanha, são muito burros. Mas no Brasil, é um negócio assim, o Bolsonaro pode aí pedir alguma premiação pelo recorde mundial de burrice. O que aconteceu? Nós sabemos que o governo Bolsonaro cometeu inúmeros crimes. Crimes contra a democracia, crimes contra o patrimônio público, crimes contra os cofres públicos, crimes aí de todo tipo que você puder imaginar. Pois bem, eis que boa parte dos crimes não tinham ali uma prova cabal, tinham muitos indícios, mas a polícia demora para chegar nas provas cabais desses crimes. Então há crimes em que a polícia encontra os indícios, tem que investigar, e a investigação às vezes demora meses para conseguir ali, para requisitar de banco, sigilos, para requisitar de outro lugar, para conseguir tomar depoimento de uma pessoa, 2, 3, até provar o crime. Pois eis que os assessores, os ajudantes de ordens do Bolsonaro deram para a Polícia Federal todas as provas de inúmeros crimes. Estamos falando aí de centenas de crimes. Não são 2, 3, 4, 5, 10 crimes, não. São centenas de crimes cometidos entre 2019 até o final de 2022. Por quê? Porque eis que os ajudantes de ordem do Bolsonaro, eles quando trabalhavam no governo, eles utilizavam os e-mails funcionais deles. Eles cometiam os crimes. Eu até falei isso aqui outro dia, eu falei, mas esse pessoal usa o e-mail funcional oficial do cargo para cometer crime, mas esse pessoal é muito burro. Pois bem, quando a Polícia Federal chegou aos dados do Tenente Coronel Cid, viu que os e-mails estavam excluídos. Ok. Passou um tempo e continuou a investigação. Até que a Polícia Federal pediu para o provedor dos e-mails o seguinte, vocês têm a cópia de toda a caixa de entrada dos e-mails dele? Temos. Pegaram a cópia de tudo e viram que os e-mails estavam todos na lixeira. Para quem não sabe, se você tem um computador, se você tem uma caixa de e-mails, quando você deleta, geralmente, no celular também, celulares Android, iPhone eu já não sei, quando você deleta qualquer coisa, vai para a lixeira. E aí na lixeira tem, por exemplo, o celular. Tem celulares que já, Samsung, a coisa fica na lixeira por 30 dias. Depois de 30 dias, deleta automaticamente. Ou você pode esvaziar a lixeira você mesmo. E-mails, quem tem e-mail do Gmail, se deleta o e-mail, ele vai para a lixeira. Depois de um tempo na lixeira, se eu não me engano, 90 dias, ele é deletado de vez. Ou tem alguns que você pode deixar a configuração para ficar para sempre. Os e-mails dos servidores, ali dos ajudantes de ordem do Bolsonaro, tinham a configuração para nunca deletar os e-mails, a não ser que a pessoa esvaziasse a lixeira. Eis que os principais assessores do Bolsonaro, dos quais 3 ainda trabalham com ele, tá? Trabalham com ele até hoje, não usam mais o mesmo e-mail, que era o e-mail funcional do governo, mas ainda trabalham com ele, não deletaram os e-mails da lixeira. São mais de 17 mil e-mails, com todo tipo de crime que você puder imaginar, que estão ali agora em posse da Polícia Federal, que já enviou os e-mails para os parlamentares da CPMI do golpe. É por isso que essa semana eu mostrei a Jandira Fegali, eu mostrei aqui um vídeo do Cajuru, que até colocou uma música de fundo do Cajuru, em que o Cajuru falava, olha, a gente está aí chegando num esquema bilionário, são bilhões roubados dos cofres públicos. Esses milhões aí que acharam na conta do Tenente Coronel Cid, aquilo não é nada perto do que a gente está descobrindo. Os parlamentares tiveram acesso a quebras de sigilo do Tenente Coronel Cid e tiveram acesso também, na semana passada, a esses mais de 17 mil e-mails. Imagina, é muito e-mail para alguns poucos parlamentares lerem e para a Polícia Federal ler. Então demora para que seja feita a análise de tudo isso. Mas, a partir da análise de poucos desses e-mails, imagina, nos primeiros dias em que tiveram acesso, já descobriram que o Bolsonaro embolsou ali, tanto o Bolsonaro quanto a Michelle, 2 sacolas com pedras preciosas e que o Tenente Coronel Cid enviou e-mail para o assistente dele para dizer para que, olha, essas pedras não devem ser registradas, ou seja, tá roubando mesmo, não vamos nem registrar aqui como patrimônio público ou privado, não. Esse presente aí de pedras preciosas para o Bolsonaro tem que ser clandestino, tá ali e-mail provando isso. E ficamos sabendo também que o Tenente Coronel Cid tentou vender um dos Rolex que o Bolsonaro recebeu como propina do ditador da Arábia Saudita. Caramba, e o preço inicial que ele queria ali era $60 mil.
350 mil reais na cotação da época. Na cotação de hoje um pouquinho menos, mas a gente tem que lembrar na cotação da época. Vivemos no Brasil, o Tenente Coronel Cid e o Bolsonaro viviam no Brasil, então eles gastavam em reais. Eles queriam vender por 60 mil dólares, na época 350 mil reais. Hoje menos de 300 mil que o dólar está caindo, né? E aí, esses são só 2 os crimes. Isso é a pontinha de um mega iceberg. Agora, abriram a caixa de Pandora. Para você ter ideia, mas que pessoa imbecil. Eu vou te dar aqui a lista de quantos e-mails estava na caixa de cada um deles. Olha, só um dos assessores do Bolsonaro é que deletou os e-mails. Um. Os outros todos deixaram e-mail. Olha, se fosse os e-mails só do Tenente Coronel Cid, esse é o campeão de burrice, hein? É por isso que era o braço direito do Bolsonaro. O Bolsonaro é uma pessoa muito burra, então ele pegou ali dos militares, quem é o mais burro aqui? Ah, é o Cid. Então esse vai ser o meu braço direito. O Tenente Coronel Cid conseguiu bater todos os recordes, viu? Primeiro, ele não apagou nenhum dos dados do celular dele. A Polícia Federal chegou lá, fez busca e apreensão na casa dele em 2021 e pegou todos os dados do celular dele. Aí foi lá, fez busca e apreensão na casa dele quando o prendeu agora em 2023 e descobriu o seguinte: no celular dele tinha tudo entre 2021 até 2023 e o que não estava lá, ele deixou gravado em backup na nuvem, ou seja, não, iCloud ou qualquer que seja a nuvem aí, e a Polícia Federal pegou todas as mensagens, tudo, absolutamente tudo que tinha no celular dele, fotos, textos, documentos, tudo. Inclusive encontrou uma nova minuta golpista no celular dele. Quer dizer, esse bateu o recorde mundial de burrice. Além disso, a Polícia Federal tinha dito pelo menos o seguinte: olha, parece que ele deletou todos os e-mails. Não. Além disso, o Tenente Coronel Cid também não viu ali que tinha... olha, eu vou falar, quando você está no computador lá no e-mail, aí você deleta um e-mail, na hora fica ali no menu, fica em negrito ali, lixeira, e aí aparece lá o número de e-mails na lixeira ali, pedindo, deleta da lixeira. Ele não viu o Tenente Coronel, não acho, um lapso, por 4 anos, esse é o problema. Não é que o cara usou a caixa de e-mail uma vez, não, ele ficou 4 anos usando a caixa de e-mail e a ordem era para sempre que mandasse um e-mail ou recebesse um e-mail, lê e deleta. Recebeu um e-mail? Leu, deleta. Ah, leu, respondeu, deleta. E deleta a resposta lá dos itens enviados. Então eles iam nos itens enviados e deletavam também. Eles iam nos itens recebidos, depois de ler o e-mail, também deletavam. Mas não iam para a lixeira, para deletar os e-mails todos. Vamos lá, número de e-mails de cada um aí, vamos lá. Osmar Crivellati é o que estava ali discutindo com o Tenente Coronel Cid sobre as joias preciosas que o Bolsonaro e a Michelle eles receberam, né? 6.096 e-mails na caixa dele. Marcelo Câmara tinha 5.705 e-mails na caixa de e-mail dele. É e-mail pra caramba! O Mauro Cid, 4.212 e-mails na pasta de itens deletado dele. Aí o Clayton Holschuk, esse tinha 769 e-mails na caixa dele. Aí Daniel Lucas, 376 e-mails. Adriano Teperino, outro militar, 125 e-mails. E Jonatas Coelho, 71 e-mails. Esses aí são os que tinham e-mail. Só um, o militar Danilo Calhares, esse foi o único. Ele chegou em dezembro de 2020 e o primeiro e-mail na caixa dele é de novembro de 2022, ou seja, logo que teve a eleição, que o Bolsonaro perdeu a eleição, ele foi lá e esvaziou a lixeira. O único que sabia usar este recurso que existe aí nos computadores. Eu uso computador desde que eu era criancinha, era o Windows 3.1 na época. Já existia a lixeira, já existia esse recurso chamado lixeira. Eu lembro que o meu primeiro e-mail era do Bol, não existia nem outros e-mails aí, depois tinha do IG. Nos dois eu lembro que já existia a tão famosa lixeira. Só quem não sabe da existência desse recurso aí são os militares. E sabe o que é o pior? É que eles trabalham com isso. E pior ainda, é que eles estavam cometendo crimes usando e-mail. Não é que o cara é o e-mail de trabalho dele, pela privacidade dele, ele vai deletar os itens. Não! São crimes aí. O cara estava literalmente vendendo um relógio que é fruto de propina. Vendendo aí por dólares um relógio que não foi nem declarado. Você recebe um presente, é propina, o presente cravejado de diamantes, você não declara esse presente, já começa errado, e aí você vai vender por 60 mil dólares, no mínimo, era o preço inicial que ele queria ali. E você faz tudo isso pelo e-mail funcional.
que vai ficar bem pior para eles, e se tá ruim para eles, tá bom pra gente e tá bom pro Brasil. Vamos dar muita risada juntos, inscreva-se no canal. Falou!